Vamos falar do sistema político brasileiro, ou melhor, da separação de poderes, ou do Estado Democrático de Direito, ou da República Federativa do Brasil. Todas essas coisas que você em algum momento já deve ter ouvido nos meios de comunicação, na imprensa, em algum lugar, e não entendeu absolutamente nada. Nós vamos começar pelo poder. O poder é bonito, o poder é forte. O poder, segundo a nossa Constituição, ele vem do povo. Portanto, o poder é do povo. Antigamente, o poder não era do povo. O poder era de um rei. E o rei tinha um poder absoluto, fazia o que quer, criava a lei, no outro dia não queria mais aquela lei, desconstruía, julgava, fazia tudo sozinho, porque o poder era absoluto do rei. Agora, no lugar do rei, nós temos a lei. Agora o poder que é do povo está na lei. Quando o poder que é do povo está na lei, agora é preciso criar um sistema, um organismo que funcione para que não concentre esse poder na mão de uma única pessoa, como era na época do rei do absoluto. Então quem manda e quem desmanda é a lei, que é determinada pelo poder do povo, mas vai ser dividido este poder. Normalmente a gente chama essa divisão uma divisão clássica de Montesquieu, que é a tripartição de poderes. Vocês já devem ter visto o poder executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, o poder é um só, é do povo que está na lei. Então o que você existe são funções separadas para exercer esse poder. Poder executivo, legislativo e judiciário. Como entender melhor sobre isso? O executivo é quem executa, quem administra, é quem faz as coisas. O legislativo é quem legisla, quem cria as regras, quem cria as leis ou quem fiscaliza o executivo. E o judiciário é quem julga. Vamos aqui para a gente entender como funciona isso dentro de casa. Imagine que o homem de casa acha que é o dono da casa. Ele acha que manda, mas na verdade ele só cumpre o que a mulher manda. Portanto, a mulher é o poder legislativo. Ela cria as regras dentro de casa, diz que como que tem que funcionar a casa, e o executivo, o pai, vai cumprir aquelas decisões que o legislativo acabou de determinar. E muitas vezes, quando eles entram em conflito, sobra para o filho. O filho é o poder judiciário. É aquele que resolve os conflitos. Quando existe entre um ou outro poder, o judiciário, portanto, resolve o conflito utilizando a lei. Então, resumindo, legislativo cria a lei, o executivo cumpre a lei, o legislativo também pode fiscalizar o executivo, e se houver conflito entre eles sobre aplicar ou não a lei, se está cumprindo ou não a lei, aí nós temos o poder judiciário. Vamos falar do poder executivo no Brasil. O poder executivo no Brasil ele tem uma grande referência, que é o presidencialismo. Você já deve ter visto que outros países também são presidencialistas. Quando você tem esse sistema, uma única pessoa tem duas funções: chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, ele representa o Brasil em relação aos outros países, na esfera internacional, e ele é chefe de governo porque ele administra, ele toma decisões, ele executa, ele faz ações dentro do país. Então são duas funções numa só, que é o sistema presidencialismo. Diferente, por exemplo, do parlamentarismo lá na Inglaterra, onde o chefe de Estado é a rainha Elizabeth e o primeiro-ministro exerce a função de chefe de governo. Portanto, o parlamentarismo são funções diferentes. Nós escolhemos, em 93, o sistema presidencialismo, e aí une-se, portanto, as duas funções numa só pessoa, que é a presidência da República, que exerce o poder executivo no Brasil. E como nós somos um sistema federativo, vai existir o poder executivo nos estados e o poder executivo nos municípios. Nos estados é o governador e nos municípios o prefeito. O poder executivo, para ele governar, ele tem, portanto, um conjunto de pessoas para poder governar, e divide esse conjunto de acordo com matérias, com pastas específicas do seu trabalho. Então, no nível federal, você tem os ministérios que compõem o poder executivo, nível estadual e nível municipal você tem as secretarias, portanto os seus secretários que ajudam na execução do seu papel, que é administrar o poder público. Então tudo que o poder executivo precisa fazer, ele precisa da autorização legislativa do poder legislativo, e aí ele executa. Tem algumas
uma ou outra atividade que ele não precisa pedir essa autorização, ele mesmo pode fazer. Como, por exemplo, quando é algo muito urgente, ele pode fazer uma medida provisória, que é um documento em que tem força de lei para agir imediatamente, e depois essa medida provisória tem que ser aprovada ou não lá no Congresso, aonde que se faz as leis do país. O poder legislativo. O poder legislativo no Brasil, ele é um sistema bicameral, duas casas. Nós temos, portanto, essas duas casas chamadas de Congresso Nacional. Nós temos a Câmara Federal e o Senado Federal. A Câmara Federal com 513 deputados federais. Cada estado escolhe os seus deputados e a proporção dos deputados em cada estado depende da população de cada estado. Como, por exemplo, São Paulo tem a população maior, então o máximo de deputados eleitos federais pelo estado de São Paulo são 70. E cada estado vai ter a sua representatividade. Então, a Câmara Federal é a representatividade das pessoas e aí somando dá esse número de 513 deputados. Já o Senado Federal é o sênior, os mais velhos, é representado pelos senadores e cada estado tem 3 senadores. Somando aí os 26 estados, nós temos 81 senadores. Os senadores, diferente de todos os outros mandatos, ele tem um mandato de 8 anos. Então, a cada 4 anos, a gente vai trocando os senadores, para não trocar todos de uma vez, porque eles têm esse período de mandato de 8 anos. Tanto a Câmara Federal quanto o Senado aprovam leis para o país, têm poder, inclusive, de julgar um impeachment de algum presidente, né, de criar CPIs, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar. Então, eles criam as leis para o país e também fiscalizam o poder executivo. Nos estados, nós temos a Assembleia Legislativa com os deputados estaduais que criam as leis para os estados, e nas cidades nós temos as câmaras municipais com os vereadores que criam as leis, portanto, para as cidades. O Poder Judiciário é diferente dos outros poderes, porque os outros poderes, o Legislativo e o Executivo, precisam do voto das pessoas para ocupar esses espaços, ou seja, para representar, né? Então o povo escolhe e vai ter o seu representante por um determinado tempo, uma procuração que a gente dá para eles representarem a gente, criando lei ou executando a lei, cumprindo a lei ou administrando um país, um estado ou um município. O judiciário precisa de pessoas de conhecimento técnico para ocupar esses espaços. O espaço maior do Poder Judiciário na esfera da União é o STF, o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros que são indicados pelo Poder Executivo e sabatinado pelo Poder Legislativo. E aí eles têm uma vida vitalícia no STF até completar 75 anos e aí se aposentam, coloca-se outro. Eles são os guardiões da Constituição. Lembra que o poder concentra-se na lei? Essa lei maior é a Constituição. Portanto, o STF é o guardião dessa Constituição. Faz com que a Constituição seja cumprida no Estado brasileiro. A Justiça é dividida por outros tribunais no território brasileiro inteiro. E nos estados, cada estado tem um tribunal de justiça. E os tribunais de justiça de cada estado, que é o Poder Judiciário de cada estado, é composto por desembargadores também concursados, juízes concursados, que chegam até esse posto e julgam os recursos de decisões de juízes dos processos. Detalhe, não existe poder judiciário nos municípios. O poder judiciário, os fóruns que existem nos territórios municipais, são todos do Tribunal de Justiça do Estado. Mas temos a Justiça Estadual e também temos a Justiça Federal. Além dos 3 poderes, ou as 3 funções do poder do povo distribuída, tem também o Ministério Público, que ele não faz parte de nenhum dos 3 poderes, mas ele tem um poder no Brasil muito forte, autônomo, que é um poder de fiscalizar se esses poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, estão exercendo a sua função conforme a Constituição. Caso alguns desses gestores que estão administrando o Executivo, o Legislativo e o Judiciário não cumpra com o seu papel, o Ministério Público pode, portanto, representar e iniciar um processo, como pode pedir auxílio da polícia para poder assim o fazer. E como funciona a governabilidade? Como que um governo consegue governar
com essa diferença? A existência dos poderes dá um equilíbrio entre um poder e outro para que nenhum poder seja maior. Então o presidente da República tem o mesmo poder que tem um deputado federal, que tem um senador, que tem um ministro do STF. Entre a separação dos poderes, existe um sistema de freios e contrapesos, onde cada um tem um poder e tem um limite para um poder controlar o outro. Por exemplo, o poder legislativo, ao aprovar uma lei, precisa passar pelo executivo para sancionar ou vetar. E mesmo esta lei entrando no ordenamento jurídico, existindo no Brasil, se alguém questionar a sua inconstitucionalidade, vai depender do STF, que o STF tem um poder de tirar esta lei do ordenamento jurídico, ou seja, da sua eficácia no território brasileiro. O governo, portanto, o poder executivo precisa do legislativo para poder governar. E aí, por isso, ele faz acordos, distribui com partidos, com grupos, os cargos de secretarias, de ministérios, para poder garantir, inclusive, votos e possibilidade de votar projetos que ele tenha. Então, esta relação é uma relação de governo natural, desde que não tenha, em troca disso, interesses privados, como, por exemplo, a corrupção. Portanto, para entendermos como funciona a política brasileira, é importante entender esta regra do jogo. A regra que o poder emana do povo, que o poder está concentrado na nossa lei, que é a Constituição Federal, e que há uma divisão de funções de poder, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, que devem ter uma harmonia entre si, mas eles não devem estar unidos, mas sim ter essa harmonia, porque cada um tem a sua função e as suas funções são importantes no Estado Democrático de Direito. Se não tivéssemos a separação de funções, de poderes, o poder poderia estar concentrado na mão de um só e a gente estaria vivendo ditaduras ou autoritarismo, como a história já tem demonstrado.